Apocalipse, capítulo 2, nós leremos a santa palavra do Senhor no versículo de número 8 até o versículo de número 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Você vai acompanhar também na tela o texto da palavra do Senhor. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós agora, mas que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com Jesus, por meio da pregação da palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que fale graciosamente ao nosso coração. Bendito Deus, eterno Pai celestial, nessa manhã nós te bendizemos pela tua graça, pelo grande perdão e salvação que temos em Jesus. E agora pedimos-te, Senhor, que fales graciosamente conosco, que Cristo seja exaltado sobre todas as coisas, que a igreja em casa tenha um encontro vivo e pessoal com o Redentor por meio da tua palavra. Ó Deus, que essa mensagem traga quebrantamento, traga arrependimento, mas também traga ânimo e encorajamento, e renove em nós o espírito de confiança, de gratidão e de adoração pelo poder da tua palavra. Muito obrigado porque tu te revelaste a nós. Nesses dias, ó Deus, ó Pai, apocalípticos, nada é mais propício do que estudar a tua palavra no livro de Apocalipse. Fala conosco então, fortalece a tua igreja e dá-nos a bênção, Senhor, de ser uma igreja vitoriosa. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos e irmãs, nós nos encontramos aqui agora na segunda carta que o Senhor Jesus manda às suas igrejas lá no início do Apocalipse. E a segunda carta é enviada à igreja que está em Esmirna. Esmirna era uma cidade muito antiga que foi destruída numa época e depois foi reconstruída. É uma das cidades mais antigas na história da humanidade que tinha compromisso com o Império Romano. Era uma cidade amiga de Roma, tanto é que ela teve o templo ao imperador antes mesmo que a própria cidade de Éfeso, que nesse momento era a maior e a mais importante cidade da província romana da Ásia. Mas Esmirna era uma cidade muito bonita. Ela tinha o Monte Pagos, que era cheio de templos a divindades greco-romanas, e também casas cheias de luxo e grandiosidade. Mas a igreja de Cristo Jesus, por causa da perseguição, está enfrentando grande luta na cidade de Esmirna. E aqui nesse texto tão precioso da palavra de Deus, o Senhor diz àquela igreja que passa por luta e por dificuldade, que ela é uma igreja vitoriosa, que ela é uma igreja vencedora. Talvez você está angustiado em casa hoje. Você está enfrentando dias de pandemia, você nunca ficou tanto tempo dentro de casa. Você não sabe o que fazer. Muitas vezes as relações dentro do lar ficam um pouco tensas, porque você está convivendo com a esposa o tempo todo, com os meninos o tempo todo, e de repente você não tem sabido reagir tão bem assim. Eu quero dizer para você, que ainda que nós enfrentemos dias de pandemia, haja pessoas enfermas da cidade, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus sempre é vencedora. E por isso o Senhor nos chama aqui através deste texto a ser uma igreja vitoriosa. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça de nós uma igreja vitoriosa, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que uma igreja vitoriosa tem um Senhor vitorioso. Uma igreja vitoriosa tem um Senhor vitorioso. O Senhor escreve o seguinte no versículo de número 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro
e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando o Senhor Jesus escreve para a igreja de Esmirna, ele dirige a carta ao anjo. O anjo era o mensageiro, o pastor titular daquela igreja, responsável pela pregação da palavra. E essa carta tem que ser pregada à igreja de Esmirna e à igreja de Jesus de todos os tempos. E quando o Senhor se apresenta nessa carta maravilhosa, ele diz que ele é o primeiro e o último. Ele está dizendo que ele é o eterno, ele é o criador de todas as coisas. E que todas as coisas foram criadas para a sua glória. Querido amigo e irmão, todas as coisas vão se consumar na exaltação e na glória do Cordeiro no último dia. Quando ele diz que ele é o primeiro e o último, ele está dizendo que ele é o princípio de todas as coisas. Ele criou tudo quanto existe, que na consumação dos tempos, no final dos tempos, tudo há de glorificá-lo. Ele é eterno. Quando ele diz que é o primeiro e o último, significa que ele não tem início, não tem meio, não tem fim. O Senhor é o Deus eterno. Jesus sempre foi Deus. Ele é o eterno Senhor. Ele está no controle da história. Ele está no controle de tudo. Mas ele diz mais: eu sou o primeiro e o último e o que estive morto e tornou a viver. Ele é o Deus eterno, mas de maneira milagrosa, ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele se vestiu de nossa carne, de nossa pele, e se fez um de nós sem pecado, e obedeceu plenamente, foi cravado numa cruz, para pagar os pecados do seu povo. Ele ali entregou a sua vida, mas no terceiro dia, o anjo dos céus baixou, a pedra ele empurrou, Cristo da morte se levantou, a vitória nos legou, o Senhor ressuscitou. Jesus Cristo está dizendo à sua igreja que enfrenta dificuldades, que ele, além de ser o eterno Criador e soberano de tudo quanto existe, ele venceu o inimigo mais difícil, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele é um Senhor vencedor. Então a sua igreja não precisa se desesperar no dia da dificuldade. A sua igreja não precisa deixar que a angústia assole o seu peito e o seu coração. Porque o Senhor dela é o primeiro e o último, é o Criador, é o eterno, é o Deus exaltado, é o soberano Senhor. Mas é o Redentor que deu a vida na cruz em lugar de sua noiva para pagar-lhe os pecados e ressuscitou e venceu a morte. Está conduzindo a tua vida, a minha vida, está conduzindo a vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor morreu e ressuscitou. E quando ascendeu aos céus, ele entrou ali como vitorioso vencedor, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o pecado, que venceu todos os principados e potestades na cruz. Na sua ascensão, quando sobe aos céus, Jesus é exaltado, amados irmãos, diante do Pai e diante dos santos anjos de Deus. Querido amigo e irmão, eu me lembro certa vez que eu ouvi um precioso amigo lá de Brasília, o reverendo Júnior César, da igreja de Planaltina, contar uma história que eu achei maravilhosa na sua mensagem. Ele contava que, quando era professor de filosofia, quando um dos generais romanos vencia suas grandes batalhas, ele então entrava de uma maneira gloriosa na Via Ápia, na grande capital do império, a mais celebrada de todas, a cidade de Roma. E entravam ali então aqueles conquistados, e as pessoas jogavam neles tomates, excrementos, os humilhavam. Mas quando entrava o grande general, então a multidão jogava flores, batia palmas, gritava, aplaudia, gritava: César, 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 César. Mas diz que quando Júlio César vencia uma batalha, então ele já se aproximava em seu carro, recebendo os louvores da multidão glorioso. O que acontecia, querido amigo e irmã, é que subia um homem contratado pelo Senado, a carruagem do general, e enquanto o povo gritava: César, 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 aquele homem dizia no ouvido do general: Memento morti est. Memento morti est, memento morti est. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Não te esqueças que tu não passas de um mortal. Quando Cristo entrou à glória, ninguém lhe dizia
que ele não passa de um mortal, porque ele é o general dos generais, ele é o vencedor dos vencedores, ele é o todo-poderoso Deus, ele venceu a morte, ele está no controle de tudo, ele é o Senhor de tudo quanto existe. Então glorifique ao seu Senhor, exalte ao seu Senhor e não se desespere nesses dias de pandemia, em nome de Jesus. O seu Senhor é soberano, o seu Senhor venceu a morte, o seu Senhor te amou, o seu Senhor está no controle de tudo. Portanto, fique firme. O Senhor fez de você alguém mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja vitoriosa tem um Senhor vencedor. Exalte esse Senhor, glorifique o Senhor, porque nunca ninguém te amou como Ele, que deu a vida na cruz para te salvar. Que você adore o Senhor nesse tempo de crise, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor faça de nós uma igreja vitoriosa. A igreja vitoriosa, além de ter um Senhor vencedor, a igreja vitoriosa tem um Deus conhecedor. A igreja vitoriosa tem um Deus conhecedor. Versículo de número 9, diz assim o texto da palavra de Deus: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não o são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos e irmãs, ser cristãos naqueles dias em Esmirna não é nada fácil. É algo amedrontador. O povo de Deus tem sido tremendamente perseguido ali. Em determinado momento, nesses dias terríveis de Diocleciano, os soldados romanos, debaixo da liderança do procônsul daquela cidade, sobem ao Monte Pagos, levando 1.200 membros da igreja de Esmirna. E eles os arremessam de lá. De uma só vez, 1.200 crentes são assassinados. Depois, em uma segunda oportunidade, eles sobem aquela montanha com mais 800 cristãos. E, queridos amigos e irmãos, pasmem, 800 cristãos são jogados dali. Mais de 2.000 pessoas foram lançadas daquela montanha, porque eram fiéis a Cristo Jesus. E o Senhor Jesus escreve àquela igreja. Naquela cidade, os cristãos agora se tornaram muito pobres. Alguns eram empresários de renome, mas seus negócios foram fechados. Alguns tinham propriedades, mas por serem cristãos, os seus bens foram confiscados. Porque naquela cidade está o templo do imperador. E no templo do imperador, 2 vezes por ano, as pessoas têm que entrar e dizer: César é Quírios, César é o Senhor. E os crentes entravam ali e diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E isso era considerado uma grande deslealdade no império. Então, por causa disso, eles estão sendo assassinados, estão sendo perseguidos, estão sendo vilipendiados, perderam seus trabalhos, estão passando grande necessidade. O texto, quando fala, usa a palavra para dizer que os crentes são pobres. Existem 2 palavras para pobreza no grego. Uma que significa ausência do supérfluo, ter somente o necessário, e a outra significa literalmente ser alguém paupérrimo. E aqui os irmãos estão vivendo como pobres em uma pobreza paupérrima. Mas o Senhor Jesus escreve para esses irmãos e diz: conheço a tua tribulação. A palavra usada para tribulação no grego aqui significa literalmente aperto. Significa ser imprensado, apertado. Também pode significar ser lixado entre 2 pedras. Eles estavam sofrendo muito e o Senhor Jesus disse: eu conheço o sofrimento de vocês. Em outras palavras, o meu coração está ligado a vocês. Eu estou sentindo a dor que vocês estão sentindo. Esse Senhor é conhecedor, Ele tem compaixão de nós, Ele deu sua vida na cruz por nós, e Ele então sabe quando nós estamos sofrendo as nossas dores, e Ele sente conosco. Mas Ele diz mais: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Diante dos olhos dos homens, essa igreja parece pobre porque está sofrendo, mas ela tem a verdadeira riqueza, ela tem a salvação, ela tem a bênção de Deus, ela tem a presença do Senhor na sua vida. E Ele diz mais: conheço a tua tribulação, a tua pobreza,
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Queridos irmãos e irmãs, os judeus naqueles primeiros dias da igreja cristã foram opositores ferrenhos. Os próprios religiosos judeus mandaram o nosso Senhor à cruz. Obviamente foi o decreto de Deus porque precisávamos ser salvos, mas eles mandaram Jesus à cruz por inveja, porque eles perseguiam o cristianismo. E por causa do grande império do Medo-Persa e de Alexandre, os judeus tinham se espalhado pelo mundo inteiro. Então, na cidade de Esmirna, havia uma grande sinagoga judaica e uma grande influência judaica. E os judeus que ali estavam começaram a falar mal dos cristãos. Começaram a dizer que eles eram péssimos cidadãos porque eles não honravam o imperador. Diziam que os cristãos eram antropófagos, comiam carne humana porque eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue do Senhor. Eles começaram a dizer que os cristãos eram imorais e difamaram os cristãos. E a igreja foi mais perseguida por causa dos judeus. E Jesus, que era judeu, diz assim que ele conhece a blasfêmia daqueles que se declaravam judeus, mas eram mais do que judeus no coração, discípulos de Satanás. Filho da aliança é quem crê em Jesus, querido. Não é só porque alguém nasceu em Israel que está debaixo da bênção e da salvação de Deus. O verdadeiro Israel de Deus somos nós, os que cremos em Cristo Jesus. E o Senhor está dizendo à sua igreja que Ele conhece a sua perseverança, que Ele conhece a sua angústia, que Ele conhece a sua dor. 50 anos depois deste texto, havia um pastor precioso nessa cidade. Ele foi discípulo do apóstolo João. O nome dele é Policarpo. Policarpo tinha 86 anos de idade. Nós não sabemos se ele já era o pastor da igreja aqui, porque ele morreu 50 anos depois, mais ou menos, então aqui provavelmente ele tinha 30 anos. Provavelmente ele já fosse o pastor da igreja de Esmirna nesse momento. Mas houve uma grande perseguição quando Policarpo já tinha 86 anos, por volta do ano 155 depois de Cristo. E aí a história nos conta, amados amigos e irmãos, que a igreja fez com que Policarpo fugisse para uma fazenda. E ele ficou ali alguns dias escondido, mas os soldados romanos do procônsul de Esmirna descobriram que ele estava lá, então avisaram ele fugiu para uma outra fazenda. E quando eles descobriram a outra fazenda na qual o pastor estava, ele disse: chega, eu não vou mais ficar correndo. Então ele recebeu os soldados romanos que vieram prendê-lo, ofereceu a eles comida, tratou-os com muita doçura e hospitalidade, e disse: me dê um tempo para orar. E entrou para dentro do quarto e ficou 2 horas orando e invocando a presença do Senhor. Depois ele saiu dali. Então eles levaram Policarpo preso, junto para o procônsul, para a arena de Esmirna. Estando ali, o procônsul ameaçou Policarpo com feras, com touros, e para que ele negasse a Jesus. E ele disse assim: 86 anos tenho servido ao meu Senhor. E Ele sempre foi bondoso e generoso para comigo, e nunca me fez nem um mal. Como eu posso negar aquele que há 86 anos me tem feito tanto bem? Eu não posso negar o meu Senhor. Diante então da sua palavra, o procônsul o ameaçou dizendo: tenha misericórdia de ti. Você já é um homem velho de 86 anos de idade. Se você não negar a esse Jesus Cristo, eu vou lançar você na fogueira. E Policarpo diz a ele: a fogueira que você vai acender para me queimar vai acabar, mas há um fogo eterno do inferno, no qual queimarão todos aqueles que rejeitaram nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que você se demora? Faça logo o que tem que fazer. E eles acenderam a fogueira, e Policarpo foi queimado, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Queimado na terra, abraçado no céu. Queimado na terra, recebido no céu. Policarpo deu sua vida por amor a Jesus. Até onde eu e você estamos dispostos a ir por causa do nome de Jesus? O Senhor sabe o que você está sofrendo, meu irmão. O Senhor conhece as suas angústias. E Ele continua sendo bom, e a sua misericórdia continua a durar para sempre. Então, por favor, não se desespere. Pare de murmurar. O Senhor sabe muito bem o que Ele faz. E você tem que agradecer a Deus o fato de ter recebido a salvação e ter consolo e paz
nesses dias de desespero. Ah, querido amigo e irmão, confie no Senhor, descanse no Senhor. Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece bem a sua dor, e Ele vai te fortalecer e vai conduzir a sua vida para bem. Que você deixe de lado o desespero e coloque a sua esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Que o Senhor fortaleça a tua fé, em nome de Jesus. Temos sido nós, neste tempo, uma igreja vitoriosa? A igreja vitoriosa tem um Senhor vencedor. A igreja vitoriosa tem um Senhor conhecedor. Mas a igreja vitoriosa tem um Deus encorajador. A igreja vitoriosa tem um Deus encorajador. O versículo de número 10 nos diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja bem que Jesus se preocupa de encorajar a igreja. Ele repete o mandamento que ele mais repete em sua palavra: não temas, não tenha medo. O que Jesus está ensinando é que o cristão, meu amado amigo e irmão, não precisa ter medo, seja qual for a situação que ele enfrente. Porque o seu Senhor é soberano e está no controle de tudo. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Kuyper estava certo ao dizer que não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu, Ele é Senhor de tudo. E Ele nos amou e morreu por nós e venceu a morte. E Ele está do nosso lado. Então, se nós recebemos essa grande salvação, nós não precisamos ter medo, meus irmãos, minhas irmãs, no dia de aflição. Não temas. O Senhor está dizendo a você. Mas Ele quer encorajar você dizendo: não temas, mesmo nos ensinando que o sofrimento é inevitável. Ele diz a eles: não temas as coisas que tens de sofrer. Ah, meus queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus nos assegurou que nesse mundo nós sofreríamos. Nós ainda não chegamos na glória. Desse lado de cá do céu, o sofrimento é uma realidade, porque nós ainda percebemos os efeitos do pecado na criação. Ah, querido irmão, quando o Senhor vier e restaurar todas as coisas, não haverá mais sofrimento para o seu povo. Mas enquanto você está aqui, a Bíblia diz que você enfrentará muitas tribulações. Em João 16:33, o Senhor diz a nós: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há coisas que nós temos que sofrer, que estão no decreto de Deus, e vai ser assim. Então sábios nós seremos, se confiarmos no Senhor, e não deixarmos o desespero e o medo assolarmos a nossa vida. O Senhor nos encoraja dizendo para não temermos, mesmo que o sofrimento seja intenso. O Senhor diz a eles: não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo, o próprio inimigo das nossas almas, está para lançar alguns dentre vós em prisão, para ser dispostos à prova. Querido amigo e irmão, a igreja ainda enfrenta a oposição da carne. A igreja enfrenta a oposição do mundo. A igreja enfrenta a oposição do nosso acusador Satanás. Em algumas vezes, em sua soberania, dentro do seu decreto, Deus permite que Satanás nos ataque. E para provar a nossa fé, o texto está dizendo ao povo de Esmirna, e a mim e a você, que o sofrimento muitas vezes é intenso. E que Deus às vezes permite que o próprio inimigo das nossas almas nos ataque, para sermos postos à prova. Ou seja, para que se revele diante dos olhos de todos que o que Cristo fez por nós transformou a nossa vida desde o âmago. Nós vamos ser provados, nós vamos passar por lutas, mas vai ficar revelado diante dos olhos de todos que nós somos de Jesus e que das mãos de Jesus ninguém pode nos arrebatar. Veja bem que a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Contra a igreja, Satanás sempre usou duas estratégias. Ele usa a sedução.
Ele tenta apresentar diante de você a tentação, os pecados, as coisas aparentemente boas que o mundo pode te dar. Se você não cai em tentação, então o inimigo vem contra você com truculência, com perseguição, com opressão, com crítica. Mas, querido amigo e irmão, você tem que entender que o Senhor está no controle de tudo. E se o inimigo muitas vezes te ataca, Deus permite, não porque Deus te odeie, não porque Deus não ame você, mas é porque o Senhor quer de fato que a sua fé seja provada e fortalecida e que Satanás seja envergonhado na tua vida, em nome de Jesus. Então não temas, coragem. O sofrimento é inevitável, o sofrimento algumas vezes é intenso, mas o sofrimento vem para revelar que nós somos de fato de Cristo Jesus. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor diz também que o sofrimento é temporário. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que Satanás está para lançar alguns dentre vós em prisão. E aí o Senhor Jesus diz aqui, para ser dispostos a provas e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, amados irmãos, não significa que o povo de Esmirna sofreu somente por 10 dias. Mas o número 10 traz a ideia de inteireza, de um tempo certo, de um tempo determinado, para mostrar a eles que a tribulação vai passar. A tribulação não vai durar para sempre. Louvado seja Deus por isso. Talvez você está vivendo um grande sofrimento. Talvez você que me escuta tenha algum familiar seu enfermo, afetado pelo coronavírus. E você diz, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar tudo isso? Querido irmão, eu quero lhe dizer que vai passar, graças a Deus, em nome de Jesus, vai passar. O salmista no Salmo 119, 71 diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ele não diz, foi-me bom ter eu ficado na aflição. Ele diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Ah, querido amigo e irmão, é difícil quando alguém da nossa família está enfermo, é difícil quando o Senhor chama para a glória alguém que a gente ama, mas eu quero dizer para você que independentemente da intensidade da dor que você enfrente, tudo isso vai passar, não é eterno, Deus vai te dar vitória, Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas o Senhor também nos encoraja, dizendo, não temas, ainda que o sofrimento seja intenso, inevitável e passageiro, o que você precisa fazer no sofrimento é ser fiel. Ele diz àquela igreja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, querido amigo e irmão, ser cristão dos dias de Esmirna não é brincadeira. Ser cristão é ter um atestado de perseguição. Ser cristão é saber que certamente a qualquer momento você pode ser morto por causa do nome de Jesus. E o Senhor diz àquela igreja, seja fiel até a morte, mesmo em face da morte, mantenha-se fiel. Ela parece um inimigo insuportável, mas ainda que se levantem contra você, ainda que ataquem você, mantenha-se fiel, porque vocês têm um presente maior. Quando vocês entrarem na minha presença, eu darei a vocês a coroa da vida. E ele então traz a imagem do súdito de joelhos, sendo coroado pelo seu Senhor. E essa coroa da vida é a vida eterna. Não tenha medo, não se desespere na tribulação aqui. Você tem vida eterna, vida abundante na presença de Jesus. Você vai passar uma eternidade inteira glorificando o nome do Senhor. Você estará naquele lugar onde não haverá luto, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá mais angústia, onde as primeiras coisas passaram. A Bíblia diz que lá Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Louvado seja Deus. Nós passaremos toda a eternidade na presença de Jesus. Me lembro daquela canção antiga que dizia, face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Você é mais que vencedor, por meio daquele que amou você. Portanto, não deixe que o desespero domine a sua alma. Não deixe a depressão assolar o seu coração. O Senhor te encoraja nesse momento a buscar a face dEle,
a ler a sua palavra, a adorá-lo e a manter-se fiel. Você é mais que vencedor por meio daquele que amou você. Você já sabe o final da história, e no final da história você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de dar ouvido para as coisas que o diabo tem tentado soprar nos seus ouvidos para deprimir você, para fazer de você alguém acabrunhado, alguém enjoado, alguém intragável. Creia em Jesus, ouça o encorajamento do Senhor. Há sofrimento, há dificuldade intensa, mas o Senhor nos livra, nos dá a vitória e nos mantém fiéis, e nós teremos a vitória no final. Portanto, meus irmãos e irmãs, coragem, o Senhor nos encoraja nesse momento de aflição, nesse momento de angústia. Ah, irmãos, que bom olhar para a palavra de Deus e ver que o Senhor sempre encorajou os seus servos. Me lembro daquele dia que o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém. Os judeus revoltados, porque antes ele era o líder dos fariseus e agora ele acabou com os judeus pregando o evangelho pelo mundo inteiro. E eles fizeram um juramento, 40 deles disseram: nós não vamos comer nem beber enquanto Paulo não morrer. Paulo está preso na fortaleza. Eles vão pedir ao procônsul para mandar Paulo para Cesareia, para armar no caminho, e então com armadilha matar o apóstolo Paulo. O sobrinho de Paulo fica sabendo daquilo. Procura o comandante e conta a história. E Paulo vai ser transportado então de noite para ser protegido daqueles algozes. Mas no meio de toda aquela confusão, Paulo está uma noite na prisão em Jerusalém. Certamente com o coração angustiado, ele sempre sonhou pregar ali. E ali ele só foi rejeitado como ministro do Evangelho. E no meio daquele sofrimento, daquela angústia, onde parece que a morte vai chegar. Em Atos 23, capítulo 11, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus apareceu na cela de Paulo. E o próprio Senhor Jesus colocou-se ao lado dele e disse: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que você o faça em Roma. Coragem, Paulo, a sua história ainda não acabou. Coragem, Paulo, eu ainda quero usar você. Coragem, Paulo, eu estou ao seu lado. Você já parou para pensar o que é o próprio Senhor Jesus entrar na sua cela? Você ver a presença de Jesus, ouvir a palavra de Jesus e ouvir o Senhor dizer que ainda há um futuro pela frente. Preste atenção, o Senhor Jesus está fazendo o mesmo com você através das Escrituras. Coragem, cristão. A história ainda não acabou. Eu quero que você testifique de mim nessa situação. E nós nos encontraremos na Jerusalém celestial. Que o Senhor renove a tua fé, que o Senhor te encha de esperança, que a palavra de Deus te encoraje para vencer, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Creia no Senhor, Ele deu a vida na cruz por você, Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Que você seja encorajado pelo próprio Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você tem consciência de que você é um crente vitorioso de uma igreja vitoriosa? Uma igreja vitoriosa tem um Senhor vencedor. Uma igreja vitoriosa tem um Deus conhecedor. Uma igreja vitoriosa tem um Deus encorajador. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz que uma igreja vitoriosa tem um Deus fiel. Uma igreja vitoriosa tem um Deus fiel. Vamos ler, irmãos, versículo de número 11. Assim diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu gosto muito dessa expressão, irmão. O Senhor Jesus está chamando a sua atenção. Quando Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é como se Ele botasse um megafone e dissesse: ei, preste muita atenção, o Espírito Santo está falando com você. E depois de chamar a nossa atenção, Ele diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Querido amigo e irmão, a morte para o cristão é simplesmente um meio para se encontrar com o Senhor Jesus. Nós que somos pastores lidamos com a morte em muitas ocasiões. Eu mesmo
Perdi meu pai no início deste ano, um grande desafio. E quando você vai na casa de um cristão e vê a morte, as pessoas se entristecem e elas choram. Mas elas não entram num desespero maluco, porque elas sabem que aquele que morreu foi se encontrar com o Senhor Jesus. Mas quando você vai no sepultamento de alguém que não tem Cristo, irmãos, a situação é de grande desespero e angústia. As pessoas gritam: ai, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai ser dessa pessoa? Essa semana, meu amado amigo irmão, eu recebi a mensagem de um querido amigo que contava que um desembargador ateu entrou em contato com um jurista de sua família, e aquele desembargador ateu, um homem muito respeitado, dizia que agora ele estava desesperado, ele estava enfermo, angustiado e não sabia o que fazer. E ele dizia para aquele jurista cristão o seguinte: vocês cristãos estão muito mais preparados para uma situação como essa, porque nós não temos onde nos firmar, o que nos espera é só o desespero e é só a angústia. Ah, querido amigo e irmão, o texto está dizendo que quem ouve o Senhor Jesus, quem confia no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, portanto é vencedor, não vai sofrer o dano da segunda morte. Isso significa, cristão, que você pode até morrer nesse mundo, mas você não vai passar pela morte eterna. A segunda morte, amado irmão, é o inferno. Ah, querido, lá no final de Apocalipse, João nos conta que o Senhor Jesus revela o seguinte, que quem passou pela primeira ressurreição não sofre o dano da segunda morte. E a primeira ressurreição, irmão, é a ressurreição no peito, no coração, é a regeneração, é nascer de novo. Se você nasceu de novo, se você tem Cristo no seu coração, você não vai para o inferno. Você não vai estar debaixo da ira eterna de Deus. Ah, querido, o inferno, amado irmão, muitas vezes é pintado na Bíblia como um lago de fogo e enxofre. Enxofre, amados irmãos, tem um cheiro terrível. E o fogo não se consome. E a Bíblia nos diz que naquele lugar vão queimar todos aqueles que não creram no Senhor Jesus, todos aqueles que zombaram do povo de Deus, todos aqueles que não fizeram caso do Evangelho, todos aqueles, querido amigo e irmão, que não se arrependeram, todos aqueles que se levantaram contra o Senhor. Satanás e os seus anjos, os seus demônios, serão queimados lá no inferno, receberão a ira eterna de Deus. É algo terrível. Mas o texto diz que se você creu em Jesus, o Senhor é fiel, e você não vai passar pela segunda morte. Louvado seja Deus, irmãos. Nossos pecados foram perdoados. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Ninguém nos arrebata das mãos de nosso Senhor. O nosso Senhor é fiel. Por isso, se você tropeçou nesses dias de coronavírus, confesse o seu pecado, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se você que está me ouvindo hoje, você tem medo de morrer nesse mundo e não sabe se vai para o céu, tem medo de ir para o lago de fogo e enxofre, a mensagem para você é a seguinte: reconheça que Deus é santo, reconheça que todos os seus pecados têm ofendido a santidade de Deus, e que todo ser humano merece ser jogado no inferno. Mas reconheça que Deus amou o pecador, a ponto de dar seu filho para morrer numa cruz, para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. O que você merecia sofrer no inferno, se você crê em Jesus, Cristo sofreu na cruz. O mar da ira de Deus bateu contra ele. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O peso da ira eterna do Deus eterno contra o pecado caiu sobre ele. E quando ele diz: está consumado, ele entregou a sua alma e pagou a minha dívida, e pagou a dívida de todos aqueles que creem em Jesus. Se você não quer sofrer o dano da segunda morte, aí na sua casa diga agora: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que Ele morreu por mim. Eu peço que Ele venha ser meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ele. A Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus,
como filho de Deus, como Deus que te salvou, você será salvo, você será declarado justo no tribunal de Deus, você será reconciliado com Deus, você será adotado pelo Pai, você experimentará uma ressurreição na alma, nascerá de novo e será habitado pelo Espírito Santo. Que o Senhor fiel te visite com salvação nesta tarde, em nome de Jesus. Ao olhar para este texto da palavra, eu quero lhe perguntar, a quem você tem dado ouvidos nesses dias de coronavírus? Há uma confusão entre nossas autoridades, e isso gera mais instabilidade no coração do povo. Há desespero quando você liga as notícias e só ouve falar morte e doença, morreram tantos, morreram tantos, morreram tantos, e a nossa cidade de São Paulo é a cidade no país onde a doença mais tem se manifestado. Se você olha para as notícias, se você olha para a atitude titubeante, se você olha para o que todo mundo está dizendo, se você dá ouvidos ao seu coração e ao diabo, a depressão vai assolar a sua vida. Mas se você se volta para a palavra de Deus, se você ouve o Senhor Jesus falar com você, como tem falado na exposição das Escrituras, então você vai saber que o seu Senhor venceu a morte, é o eterno, está no controle de tudo. Você vai saber que o Senhor conhece, sabe o que você está enfrentando, mesmo que você esteja na linha de frente, mesmo que você seja um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, o Senhor está vendo a sua vida, Ele cuida de você, Ele te encoraja, Ele diz que nós temos que passar por tribulações, algumas delas intensas, e que nós temos que ser fiéis até o fim, e Ele vai nos dar a coroa da vida, Ele vai estar conosco, Ele não nos deixará, louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz que ainda que soframos deste mundo, nós temos a promessa de vida eterna e de alegria eterna na presença do Senhor. Portanto, meu querido cristão, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas, pare de se achar um pobrezinho, entenda que nunca ninguém te amou como o Senhor Jesus te ama. Entenda que o seu Senhor é vencedor, agradeça o fato de que Ele conhece os seus problemas, receba o seu encorajamento e louve-o, porque Ele é fiel, Ele cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. O Senhor vai cuidar de você até o final. Que o Senhor te abençoe, que você se lembre de quem você é mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos fortaleça como igreja, que Deus nos dê sabedoria nesse tempo, que Deus nos use, amados irmãos, para sermos bênção neste tempo. Nós temos condição de consolar o mundo, de apontar para Jesus Cristo, que nós vejamos centenas, milhares, milhões de conversões, em nome de Jesus. Que Deus nos visite com reavivamento, que o Senhor renove a sua fé, que o Senhor restaure a sua esperança, que o Senhor fortaleça a tua vida, que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Amém.